Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Só mais um pouquinho, vamos ver mais um pouquinho essa história aqui dos pais do José e Maria, né? José e Maria, eles voltam então para Nazaré. E o versículo 41 fala que todos os anos iam os seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E entenda assim, todos os mandamentos da lei eram cumpridos pela família de Jesus. E o próprio Senhor, ele também obedecia à lei, porque ele era um judeu. Ele era um judeu. Quando vieram cobrar a ele a didracma, que eu acho que chamava o imposto do templo, ele até pergunta para Pedro quem devia pagar imposto, se eram os filhos ou era o dono, alguma coisa assim. Mas ele paga. Então ele se sujeitava. E quando ele curava alguém, o que ele fazia com a pessoa? Vai viver sua vida tranquilo? Não. Vai ao templo, aos sacerdotes e faz as ofertas que a lei determina. Ele não veio para descumprir a lei, de maneira alguma. Então, todos os anos, aqui no versículo 41, iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. Agora aqui, um parêntese. Quando eu estava envolvido em misticismo, em religiões orientais, em esoterismo, em ideias de nova era, essas coisas, antes da minha conversão, espiritismo, a conversa era sempre essa, que Jesus tinha morado na Índia para aprender com os gurus indianos a fazer aquelas mágicas que ele fazia, aquelas coisas, aqueles milagres e tal. Ele aprendeu lá na Índia, porque lá tem aqueles gurus, né, que ficam flutuando, ficam domando cobra, essas coisas assim. Então essa era a conversa dentro do círculo que eu frequentava, para querer dizer que o Senhor Criador do Universo precisou ir para a Índia aprender com os gurus, morrendo de fome lá, para depois vir exercer o seu ministério. Né? De maneira nenhuma. Isso é de pessoas que acham que Jesus era um grande homem, era um grande líder espiritual, era alguém que reencarnou muitas vezes, então era muito elevado, um espírito elevado. Então, se você caiu nessa conversa, eu caí lá atrás. Graças a Deus, Deus me tirou daquilo tudo. E então, eles vão, até os 12 anos, ele viveu com José e Maria, ajudou seu pai na função de carpinteiro. Naquele tempo não tinha lei ainda, né, de exploração de trabalho infantil, né? Jesus trabalhou com José, ainda sendo criança, fazendo os bancos e cadeiras lá e mesas na sua função. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa, e regressando eles devem ter subido a Jerusalém em excursão, com parentes, porque era assim que fazia, assim faz até hoje, né? E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não o soube José, nem sua mãe. Como não? Os adultos iam caminhando, os meninos e meninas e crianças iam caminhando com a turma deles, né? Uma viagem longa. Então, é normal que isso aconteça. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram um caminho de um dia. Um dia eles se afastaram de Jerusalém e procuravam-no entre os parentes e conhecidos, e como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando ouviram, José e Maria, maravilharam-se e disse-lhe a sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Eles não
eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, foi a Nazaré, e era-lhes sujeito, era obediente ao pai e à mãe. Viu, meninos de 12 anos? O próprio Criador de José e Maria era obediente a seus pais. É vergonhoso quando um adolescente desobedece, não é sujeito, não é submisso aos seus pais. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e em graça para com Deus e os homens. Eu acho que é a segunda vez que fala que ele crescia, né? Falou no versículo 40 também. Crescia, se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre eles. Mas um ponto só que eu quero tocar aqui é o seguinte: José e Maria levaram um dia para se afastar de Jesus, e levaram 3 dias para reencontrá-lo. Lembre-se, é muito fácil você perder a comunhão com o Senhor, mas leva 3 vezes mais tempo para recuperá-la. Então isso, antes de perder essa comunhão, pense bem nisso. E outra coisa importante dessas palavras aqui é que ele estava no templo, ele não estava ensinando os doutores. Você já prestou atenção? Muitas vezes a gente fala assim, ele estava, um menino de 12 anos, estava lá no templo ensinando os doutores, por isso que eles ficavam maravilhados. Não. Isso seria fora de ordem. Apesar de ele ser o conhecedor, a sabedoria de Deus incorporada em carne e ossos estava ali diante daqueles homens, ele seguia a ordem das coisas. Ele não ia queimar etapas. Veja só, aconteceu que passados 3 dias, versículo 46, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, ou seja, fazendo perguntas a eles. E todos os que o ouviram admiravam a sua inteligência e respostas, que prova porque ele dava respostas. Porque aí os doutores do templo faziam perguntas para ele. Então ele não chegou ali e falou assim, pessoal, senta aí que eu vou ensinar as coisas para você, porque eu sou o Messias. Não, ele era um menino. E ele tinha que obedecer a ordem das coisas, que você tem que obedecer os mais velhos e respeitar os mais velhos. E ali ele estava em perfeita obediência. Pensa assim, um menino que nunca desobedeceu seus pais e nem transgrediu a autoridade dos mais velhos. Às vezes eu vejo adolescentes escrevendo para mim, discordando assim, de alguma coisa que eu falei, mas soltando os cachorros. Eu penso, puxa, cara, você não viu isso aqui, ó? Você não viu minhas cãs? Você não viu meu cabelo branco? Ainda que eu pudesse estar falando alguma coisa errada ou qualquer coisa assim, você tinha que respeitar. É um ancião. Respeitar como pai, né? Fala lá em 1 Timóteo 5, versículo 1. Timóteo era um jovem, mas veja o que Paulo admoesta Timóteo. Não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs em toda a pureza. Honra as viúvas que são verdadeiramente viúvas. Paulo está instruindo o jovem Timóteo, por ser jovem, ele não deveria repreender asperamente os anciãos, porque certamente iam ter anciãos que iam falar coisa errada. Então ele não deveria ser áspero com os anciãos, mas admoestá-los como pais e também as mulheres idosas como mães. Mas o problema é que na sociedade que nós vivemos hoje, os filhos não respeitam os pais mais e não respeitam as mães. E às vezes só tem uma formalidade, né? Eu me lembro de um garoto, no meu tempo de menino, morava na mesma rua que eu, e eu nunca chamei meu pai e minha mãe de senhor e senhora. Eu nunca falei assim, a senhora, mamãe, a senhora vai em tal lugar? Eu sempre falei você. Eles nunca mandaram eu chamar de senhora, então eu nunca peguei esse costume. Eu achava até estranho os outros meninos chamarem o pai de senhor e a mãe de senhora. Mas eu não fui criado com esse costume. O respeito
Tinha em casa, sim. Aí se eu falasse alguma coisa, se eu levantasse um dedo para minha mãe, aí se eu falasse alguma coisa para minha mãe, ia estar as marcas da mão. Até hoje, aqui das marcas do dedo aqui, né? Porque ela não castigava, né? Como assim, não espancava tal, mas era severa no seu olhar, severa na sua autoridade. Então, tinha um menino na mesma rua que eu, que ele só chamava os pais de senhor e senhora. Mas ele era terrível. Então, uma vez eu saí na rua, estava a mãe dele mandando ele ir tomar banho e jantar, alguma coisa. Ele falou assim: a senhora é. Aí ele falava, não vou repetir aqui, mas falava um palavrão, né? Um palavrão que envolvia a avó dele. No palavrão. Ele falava um palavrão: a senhora é isso, a senhora é aquilo. Eu pensava, puxa, mas que respeito é esse? Ele chama de senhora. Então, a atitude é o que importa. Às vezes a formalidade pode parecer muito respeitosa, mas a atitude. E aqui a atitude do Senhor era de respeito a esses anciãos do templo, a esses mestres do templo, esses doutores do templo, ainda que ele estivesse na casa dele. Aquela casa era a casa dele, né? Não era a casa daqueles doutores, era a casa dele. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.